Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaberá, realizada em recinto próprio aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, sob a presidência do vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão. Havendo número regimental, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Leandro Neto, Diogo Mateus de Melo Barreira, Eduardo Prestes Schmidt, Everaldo Aparecido de Carvalho, Heitor Anderson Prestes de Oliveira, Jair Briene Sobrinho, José do Carmo Lourenço Júnior e Luiz Miguel de Oliveira. O senhor presidente declarou aberta a sessão e, proferindo as palavras sobre a proteção de Deus, deu início aos trabalhos e, havendo número regimental, solicitou ao primeiro secretário a leitura do acordo para a composição das comissões permanentes para o biênio 2017-2018, conforme segue. Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Titulares: vereadores Jair Briene Sobrinho, Diogo Mateus de Melo Barreira e Eduardo Prestes Schmidt. Suplentes: vereadores Heitor Anderson Prestes de Oliveira e Luiz Miguel de Oliveira. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Titulares: vereadores Luiz Miguel de Oliveira, Antônio Leandro Neto e José do Carmo Lourenço Júnior. Suplentes: vereadores Jair Briene Sobrinho e Everaldo Aparecido de Carvalho. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Agricultura e Meio Ambiente. Titulares: vereadores Eduardo Prestes Schmidt, Everaldo Aparecido de Carvalho e Luiz Miguel de Oliveira. Suplentes: vereadores Diogo Mateus de Melo Barreira e Antônio Leandro Neto. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Titulares: vereadores Heitor Anderson Prestes de Oliveira, José do Carmo Lourenço Júnior e Diogo Mateus de Melo Barreira. Suplentes: vereadores Eduardo Prestes Schmidt e Antônio Leandro Neto. A composição das comissões permanentes foi discutida e aprovada pela unanimidade dos vereadores. Na sequência, o primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei 38, de 8 de novembro de 2016, de autoria do Executivo, que altera e revoga dispositivos da Lei 1040, de 14 de agosto de 1984, que dispõe sobre a disciplina e regulamento do loteamento Jardim Espanha e dá outras providências. Fez também a leitura do projeto de lei 42, de 24 de novembro de 2016, também de autoria do Executivo, que autoriza a desafetação do domínio público e alienação do imóvel, que especifica, mediante licitação, na modalidade concorrência pública e dá outras providências. O senhor presidente suspendeu a sessão para que as comissões analisassem as matérias recém-lidas. Retornando aos trabalhos, foi lido pelo primeiro secretário a composição das comissões permanentes, com a definição de seus cargos, cuja escolha foi realizada através de eleição interna, conforme segue. Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Presidente, vereador Jair Briene Sobrinho e secretário, vereador Diogo Mateus de Melo Barreira. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente, vereador Luiz Miguel de Oliveira e secretário, vereador Antônio Leandro Neto. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Agricultura e Meio Ambiente. Presidente, vereador Eduardo Prestes Schmidt e secretário, vereador Everaldo Aparecido de Oliveira. Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Presidente, vereador Heitor Anderson Prestes de Oliveira e secretário, vereador José do Carmo Lourenço Júnior. Na sequência, o senhor presidente solicitou a leitura do parecer das comissões, recomendando a aprovação do projeto de lei 38 com a proposta de emenda substitutiva número 1. O referido projeto foi colocado em discussão e o vereador Jair Briene Sobrinho se pronunciou dizendo que no loteamento mencionado no projeto reside uma família há muitos anos
e, sendo assim, ele pede ao Executivo que encontre uma forma de não desamparar esta família, talvez concedendo à família o uso de um outro lote. Após a discussão, o projeto foi colocado em votação e aprovado pela unanimidade dos vereadores com a referida emenda. Na sequência, foi lido o parecer das comissões permanentes, recomendando a aprovação do projeto de lei número 42, com a proposta de emenda substitutiva número 1. Este projeto também foi discutido e aprovado pela unanimidade dos vereadores, com a proposta de emenda substitutiva a ele proposta. Nada mais vendo a tratar, encerrou-se a sessão, do que para constar eu, Diogo Mateus de Melo Barreira, primeiro secretário, lavei a presente ata que, após lida e aprovada, será devidamente assinada. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está aprovada a ata da sessão anterior. Solicito a leitura do projeto de lei de número 1. Ele é grande, viu? Então, o projeto de lei, Até aqui. aí eu continuo lendo Itaberá tudo, até o final. Isso. Projeto de Lei número 1, de 10 de janeiro de 2017. Institui o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal no município de Itaberá. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal destinado a oferecer aos devedores condições especiais para a regularização dos créditos municipais tributários e não tributários existentes até a data da entrada em vigor desta lei, inscritos na dívida ativa, ainda que discutidos judicialmente, em ação proposta pelo sujeito passivo ou em face de execução fiscal já ajuizada, inclusive os saldos de créditos que tenham sido objeto de parcelamento anterior. Parágrafo único. Entende-se por crédito municipal o valor do principal acrescido da atualização monetária, multa moratória ou punitiva, conforme a legislação específica, e dos juros moratórios e compensatórios, conforme o caso. Artigo 2º. Os interessados poderão aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal a partir de 1º de março de 2017 a 31 de agosto de 2017. As condições especiais a que farão jus aqueles que aderirem ao programa constituirão na opção de uma das seguintes formas de condições de pagamento. 1. Pagamento à vista, no ato da adesão, com 100% de desconto na multa e nos juros moratórios. Pagamento em até 2 dias, em até 2 parcelas iguais, mensais e consecutivas, com 90% de desconto na multa e nos juros moratórios. 3. Pagamento em até 6 parcelas iguais, mensais e consecutivas, com 60% de desconto na multa e nos juros moratórios. E 4. Pagamento em até 12 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com 30% de desconto na multa e nos juros moratórios. Artigo 4º. Para fins de aplicação de uma das condições especiais relacionadas nos incisos do artigo anterior, será considerado o valor consolidado dos créditos municipais obtido no mês da formalização da adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal. Parágrafo único. Entende-se por valor consolidado o valor do crédito municipal acrescido da soma do valor das despesas relativas a cobranças pagas pela Prefeitura, inclusive as processuais e honorários advocatícios, ressalva feita as custas processuais que deverão ser pagas diretamente pelo devedor ao Estado. Artigo 5º. Os créditos tributários e não tributários incluídos em parcelamentos anteriores poderão ser incluídos no Programa de Incentivo de Regularização Fiscal
nos termos da presente lei. Parágrafo único. A adesão ao programa de recuperação fiscal para fins de quitação de saldos desses parcelamentos equivale automaticamente à desistência irrevogável e irretratável dos parcelamentos anteriores concedidos e implica, número 1, sua imediata rescisão, considerando-se o contribuinte como notificado da extinção dos referidos parcelamentos e dispensado qualquer outra formalidade. E, número 2, o restabelecimento em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Artigo 6º. O valor mínimo de cada parcela mensal de que trata esta lei não poderá ser inferior a, número 1, 2 UFESPs para a pessoa física, e 2, 4 UFESPs para as pessoas jurídicas. Parágrafo 1º. Havendo descumprimento do prazo para pagamento da parcela mensal, serão aplicados os acréscimos previstos na legislação municipal. Parágrafo 2º. Aplica-se a correção monetária prevista na legislação municipal sobre as parcelas cujos vencimentos ocorrerão nos exercícios seguintes ao da formalização da adesão. Artigo 7º. A adesão de que trata o artigo 2º fica condicionada a 1. Assinatura de termo de acordo no qual o devedor confesse o total do débito, devendo neste ato comprovar o recolhimento da primeira parcela. Número 2. Comprovação do pagamento das custas processuais, se for o caso. E 3. Desistência expressa e irrevogável da impugnação ou recurso interposto na área administrativa e da ação judicial proposta e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos e ações judiciais relativamente aos créditos tributários ou não tributários incluídos no programa de incentivo à regularização fiscal. Artigo 8º. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal não acarretará 1. Homologação pelo fisco dos valores declarados pelo contribuinte e 2. Renúncia ao direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no programa. Artigo 9º. A adesão ao programa de incentivo à regularização fiscal será rescindida diante da ocorrência de uma das seguintes situações. Número 1. Pela inadimplência de 2 parcelas consecutivas ou não. Número 2. Caso vencido o prazo de pagamento da última parcela, ainda houver parcela inadimplida. E 3. Pela falência decretada ou a insolvência civil do sujeito passivo. Parágrafo único. A rescisão do programa independe de notificação prévia ou de interpretação e implica a: número 1. Perda do direito de reingressar no programa ou de requerer novo parcelamento. Número 2. Perda de todos os benefícios concedidos por esta lei. Número 3. O reestabelecimento em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, dos acréscimos legais, na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. E 4. Cobrança judicial ou prosseguimento da execução conforme o caso. Artigo 10º. Os benefícios proporcionados pelo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal somente se aplicam para os casos de extinção dos créditos tributários mediante pagamento, não se estendendo as demais modalidades de extinção ao crédito tributário previstos no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Artigo 11. Esta lei, caso necessário, poderá ser regulamentada pelo Executivo por meio de decreto. Artigo 12º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itaberá, 10 de janeiro de 2007. Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 03. Projeto de lei
número 3, de 30 de janeiro de 2017. Altera dispositivos da Lei número 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá e dá providências correlatas, e dá outras providências. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o artigo 4º da Lei número 1899, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de Itaberá e dá outras providências correlatas, acrescido do seguinte parágrafo. Artigo 4º, parágrafo único. Na classe docente de professor de Educação Básica 1, o professor auxiliar e auxiliar de professor, desde que possuam formação exigida para a função de professor, quando necessário e se requisitado pela autoridade competente, poderá atuar como docentes. Artigo 2º. Fica alterado e acrescido do parágrafo único o artigo 61 da Lei 1899, de 2 de julho de 2003, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 61. É permitida a hipótese de acumulação de cargos, conforme o disposto no inciso XX1, alíneas A, B e C do artigo 21 da Lei Orgânica Municipal, através de requerimento e aprovação da Secretária Municipal de Educação, desde que haja compatibilidade de horários. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo será disciplinado em legislação própria. Artigo 3º. Fica revogado o artigo 28 da Lei 1899, de 2 de julho de 2003, bem como seu parágrafo único. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2017. Paço Municipal, 30 de janeiro de 2017, Alex Rogério Camargo de Lacerda, prefeito municipal. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei de número 4, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 4, de 30 de janeiro de 2017. Altera dispositivos da lei número 2455, de 28 de janeiro de 2011, que institui o plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Itaberá e dá providências correlatas, e dá outras providências. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 16 da Lei número 2455, de 28 de janeiro de 2011, que institui o plano de carreira e remuneração do Magistério Municipal de Itaberá e dá providências correlatas, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. Os parâmetros para definição dos módulos das unidades escolares da rede municipal de ensino serão disciplinados por lei complementar. Artigo 2º. Fica alterado e acrescido do parágrafo único o artigo 20 da Lei nº 2455, de 28 de janeiro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. O órgão de lotação dos cargos citados a seguir, que compõe o quadro do magistério, é a Secretaria Municipal de Educação. Supervisor de ensino, o coordenador técnico-pedagógico, professor formador, docentes, professor regente de classe ou auxiliar de professor, professor de educação física, professor de língua estrangeira, professor de arte, professor de informática, coordenador pedagógico, vice-diretor de escola e diretor de escola.
Parágrafo único. A sede de controle e frequência dos profissionais da educação, exceto o supervisor de ensino, diretor de ensino, o coordenador técnico pedagógico e o professor formador, será a unidade escolar em que teve cargo, classe ou aula atribuída anualmente. Artigo 3º. Acrescenta o artigo 29A à Lei número 2.455, de 28 de janeiro de 2011, com a seguinte redação. Artigo 29A. O professor auxiliar e auxiliar de professor, desde que possuam a mesma formação do professor, poderão reger classe, quando necessário e ser requisitado pela autoridade competente, considerando sua habilitação e atribuições inerentes ao cargo docente. Artigo 4º. Acrescenta o inciso 9 ao artigo 31, a Lei nº 2.455, de 28 de janeiro de 2011, com a seguinte redação. Artigo 31, inciso 9. Ao titular de cargo do quadro do magistério, quando o cônjuge estiver no exercício de cargo de prefeito municipal, poderá ser concedido afastamento, sem prejuízo de vencimentos e das demais vantagens do cargo, para presidir o Fundo Social de Solidariedade do município enquanto durar o mandato. Artigo 5º. Fica alterado o artigo 64 da Lei número 2.455, de 28 de janeiro de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 64. O funcionário transferido, quando em gozo de férias, não será obrigado a se apresentar antes de terminá-las. Artigo 6º. Fica suprido o parágrafo 1º do artigo 26 da Lei 2.455, de 28 de janeiro de 2011. Artigo 7º. Fica suprida a linha A do inciso 3º do artigo 51 da Lei nº 2.455, de 28 de janeiro de 2011. Artigo 8º. Fica suprido o parágrafo único do artigo 52 da Lei nº 2.455, de 28 de janeiro de 2011. Artigo 9º. Ficam revogados os artigos 21, 22, 23, 24 e 25 da Lei 2.455, de 28 de janeiro de 2011. Artigo 10º. Fica revogada a Lei 1.337, de 5 de maio de 1992. Artigo 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de janeiro de 2011. Paço Municipal, 30 de janeiro de 2017. Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito Municipal. Solicita ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei de número 5, de autoria do Executivo. Projeto de Lei número 5, de 31 de janeiro de 2017. Altera e acrescenta parágrafos ao artigo 157 e acresce ao artigo 157-A na Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo único do artigo 157 da Lei nº 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 157, parágrafo 1º. O funcionário será obrigado a repor a importância do prejuízo causado à Fazenda Municipal em virtude do alcance, desfalque ou a omissão em efetuar o recolhimento
ou entradas nos prazos legais. Artigo 2º. Fica o artigo 157 da Lei 1371, de 20 de outubro de 1992, acrescido dos seguintes parágrafos. Parágrafo 2º. As reposições e indenizações ao erário são previamente comunicadas ao servidor ativo ou aposentado para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Parágrafo 3º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior ao correspondente a 10% da remuneração ou aposentadoria do servidor, respeitado o valor mínimo de R$ 50. Artigo 3º. Fica acrescido à Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, o seguinte artigo. Artigo 157-A. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou aposentado terá o prazo de 60 dias para quitar o débito. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição em dívida ativa. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, 31 de janeiro de 2017. Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito Municipal. A partir desta data, faço vista dos projetos de lei número 13, 14, 15, 16, 17, 37, 41 do ano de 2016, para apreciação pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que deverão se manifestar sobre os mesmos no prazo regimental. Suspendo a sessão para que as comissões analisem as matérias recém-lidas.
Retornando aos trabalhos, na ordem do dia solicito a leitura do parecer das comissões favorável à aprovação do projeto de lei de número 5, de autoria do Executivo, com a proposta de emenda modificativa. Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Projeto de Lei do Executivo 5 de 2017. Proposta de emenda 1 de 2016. Autoria Executivo. O vereador secretário relator. Relatório. A propositura em referente que altera e acrescenta parágrafos ao artigo 157 e acresce o artigo 157-A na Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente e não enfrenta obstáculos na Constituição da República, recebendo o parecer favorável da Procuradoria Jurídica desta Casa. A propositura em si não encerra ofensas em nenhuma legislação superior, não cabendo a esta comissão, no caso, ponderar sobre aspectos meritórios. Voto pela aprovação juntamente com a proposta de emenda número 1 de 2016. Câmara Municipal de Itaberá, aos 9 de fevereiro de 2017. Diogo Mateus de Melo Barreira, secretário relator, e os vereadores membros: Jair Brieno Sobrinho, presidente, Eduardo Prestes Schmidt, membro, todos favoráveis ao projeto. Minuta de emenda modificativa e gramatical aos projetos de lei número 5 de 31 de janeiro de 2017. A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Itaberá, no uso das atribuições que lhes são inatas, na forma do artigo 38, inciso 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaberá, propõe emenda modificativa e gramatical ao projeto de lei indicado em epígrafe, consoante os termos seguintes: altera a redação do artigo 157 da Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá. Artigo 1º. A Lei número 1371, de 20 de outubro de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Itaberá, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 157. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Municipal, por dolo ou culpa, devidamente apurados, ficando obrigado a promover ressarcimento ou compor indenização em valores equivalentes ao do prejuízo, corrigindo monetariamente e acrescido de juros, estes quando cabíveis. Parágrafo 1º. Nos casos de ressarcimento ou indenização à Fazenda Municipal, o funcionário será obrigado a repor, de uma só vez, a importância do prejuízo causado em virtude de condutas que, independente de denúncia ou apuração criminal, também possam caracterizar crime doloso contra a administração pública. Parágrafo 2º. O ressarcimento ou indenização deverá ser efetivado pelo funcionário em até 30 dias, contados da data da conclusão do processo administrativo, que assim determinar, ou da data de ajuste de conduta firmado entre o funcionário e a Fazenda Municipal, com uso referencial de valores depositados em fiança, na forma dos artigos 52 e 53 deste Estatuto, admitindo-se, entretanto, 1. O parcelamento dos valores, excetuando-se os casos previstos no parágrafo 1º, que exigem reposição de uma só vez, mediante desconto nos vencimentos do funcionário. 2. A critério da Fazenda Municipal, a reposição ou recuperação de bem avariado diretamente pelo funcionário público, desde que se opere a reposição por bem igual ou superior qualidade ou a remuneração integral, sem prejuízo no valor e nas condições de uso do bem. Parágrafo 3º. A autoridade competente poderá impor valor mínimo para as parcelas autorizadas pelo parágrafo 2º, mas os descontos não poderão superar percentual equivalente à terça parte dos rendimentos mensais do funcionário. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, em despacho fundamentado da autoridade competente,
poderá ser autorizado o parcelamento nas situações previstas no parágrafo 1º, desde que comprovado que, por outro modo, o prejuízo não possa ser recomposto. Parágrafo 5º. Se por qualquer motivo for extinto ou suspenso o vínculo entre o funcionário e a Fazenda Municipal, o ressarcimento ou indenização deverá se operar integralmente em prazo não superior a 60 dias contados da data da extinção ou suspensão do vínculo funcional. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal, aos 9 de fevereiro de 2017. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, senhor Jair Briene Sobrinho, Eduardo Prestes Schmidt e eu, Diogo Matheus de Melo Barreira. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, por relatório, indicam favoráveis como secretário como secretário relator Antônio Leandro Neto e demais, seguindo também a aprovação com decisão unânime os votos dos demais membros da comissão, senhor Luiz Miguel de Oliveira, que é o presidente, e José do Carmo Lourenço Júnior, membro, Câmara Municipal de Itaberá, 9 de fevereiro de 2017. Coloco em discussão o projeto de lei. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Está aprovado o projeto de lei de número 5, de autoria do Executivo. Com relação aos projetos de lei número 1, que trata de assunto referido ao Refis, e 3 e 4, que trata de assuntos do Magistério, informo que a Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação não concluiu sua análise, estando os processos com vistas do presidente da comissão e membros. Senhor presidente, eu queria manifestar como presidente, da comissão, a gente não chegou num acordo, porque a gente vinha discutindo esse projeto já há vários dias, e é um projeto muito polêmico. É um projeto que eu, dessa casa, faz hora que eu participo de vereador, da eleição passada. Eu sei que toda a vida que vai ser votado no projeto, primeiramente, será bem discutido, para depois votado. Eu acho que a maioria está aqui, participou da última vez que estava aqui, e eu não sou um vereador que faço parte, está o Balinha. Então, eu acho mais do que justo, para ser votado esse projeto, ele tem acompanhamento do senhor prefeito, na reunião com os professores, nós vereadores, para ser bem discutido. Também gostaria de falar em nome dos 9 vereadores, porque não fui eu que segurei, foi os vereadores. Nós somos um conjunto de legisladores, então a maioria dos vereadores, todos nós juntos, seguremos para nós dar essa explicação para vocês. Até hoje eu nunca votei, estou com 20 anos aqui dentro, um projeto que não fosse discutido. Não seria hoje que eu iria votar. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu recebi um ofício do IBGE, passar para os vereadores aí, referido a uma reunião de Comissão Municipal de Estatística Agropecuárias. A agência do IBGE de Itararé tem a honra de convidá-lo para a reunião da Comissão Municipal de Estatística Agropecuárias, COMEA, a realizar-se na data e horário abaixo descrito. Local, Casa da Agricultura do município de Itaberá, endereço Rua 9 de Julho, número 186, data 16 de fevereiro de 2017, às 9 horas. Portanto, os vereadores estão convidados aí, né, para a reunião do IBGE, que vai ser dia 16 de fevereiro, às 9 horas da manhã, na Casa da Agricultura. Todos os vereadores convidados. Bom, pessoal que está presente aqui, se quiserem aguardar aí para a gente conversar alguns assuntos. E a gente agradece a presença de todos vocês. Nada mais havendo para deliberar, declaro encerrada a presente sessão.